fora de órbita lá. E Capri, até para completar as informações sobre essa parte administrativa do Corinthians, a gente acompanhou a história da Safiel se propondo a pagar o Transferban, que agora não é mais uma questão, e se propondo também em até 6 meses oferecer o valor da Neoquímica Arena, né? Safiel? A Safiel, os organizadores propuseram, inclusive esse valor do Transferban seriam os próprios sócios da Safiel que pagariam do bolso e seria um adiantamento de capital caso esse plano fosse aprovado. Se não fosse aprovado pelo Conselho, o Corinthians teria que devolver o dinheiro, porque seria um adiantamento de receita já em nome daquelas ações que seriam comercializadas. Esses sócios da Safiel, eles são de que área aí? São empresários? O que Você é? tem de tudo. O Maurício Chamati, por exemplo, que é um dos líderes, ele é... Banqueiro. Ele é dono da Mercado Bitcoin, que é uma empresa estimada em 3 bilhões de dólares. Então é um cara que tem muito dinheiro. Você tem o Carlos Salus, o Eduardo Salus, por exemplo, que é advogado. O Carlos Teixeira, que é um cara renomado no mercado financeiro. O próprio Pedro Silveira, que é um entusiasta da Safiel e era diretor financeiro do Corinthians, que trouxe o Memphis. Ele é envolvido com trabalhou por muito tempo com a XP, foi CEO da XP nos Estados Unidos. Esse cara não estava doente? Agora ele está recuperado, não? Ele não é mais atuante na política do Corinthians. Nisso ele fica bastante distante. Tem um Paulo Nobre ali, né? Tem alguns. Mas aí eles pagam a Neoquímica Arena e ganham o naming rights, é isso? Não. A ideia é a seguinte, a Safiel se propôs a 2 ideias. Eliminar o Transferban, que já não é mais uma questão. Esse dinheiro do Transferban, eles pagariam. Os sócios da Safiel... Não precisa mais, aparentemente. Por conta, não vai mais Só precisar. Só se apareceu do Garro e outro da Neoquímica Arena, aí. exato. Da Neoquímica Arena, eles propuseram 6 meses para arrecadar o dinheiro já com aquela implementação do sistema Safiel, você vendendo ações, e aí pagar a Neoquímica Arena. Seria uma forma de mostrar para o Conselho, a principal ressalva do Conselho a Safiel é, beleza, podemos implementar, mas como que vocês vão juntar o dinheiro para eliminar a dívida? Porque se não juntar, o Corinthians acaba, né? Ele abre mão de 50% da receita dele e continua muito endividado. Então seria uma mostra de poder da Safiel. Esse e-mail, essa proposta, ela é pública, eles publicaram, e ela foi enviada por e-mail ao Osmar Stabile, ao Haroldo Dantas, que é o presidente do Conselho Fiscal, e ao Romeu Tuma Júnior. O Romeu Tuma Júnior respondeu o e-mail ontem, ao qual eu tive acesso, demonstrando algumas ressalvas jurídicas à Safiel, a essa ideia, e a Safiel emitiu um comunicado agora há pouco falando que esclareceu tudo que o Romeu Tuma Júnior levantou de ressalvas. Então vamos acompanhar essa história porque é um checkmate que a Safiel dá no Conselho. Fala pro Corinthians... Eles garantem que em 6 meses eles quitam a Neoquímica Arena. Pô, os caras estão esperando o quê, então? Com condições de juros melhores às que o Corinthians encontra com a Caixa. Porque se a Safiel não for aprovada no Conselho, e hoje ela passaria longe de ser aprovada, o Corinthians teria que devolver esse dinheiro. Sendo as condições de juros melhores do que de uma instituição bancária como é a Caixa, eu particularmente não vejo como o Corinthians pode sair perdendo nessa Você história. chegar com 400 milhões lá pra Caixa, cash, cash, a Caixa pega. Na hora. Metade fácil. da dívida. 400 milhões, metade. pega na hora. Sim. Porque Sadinha tá rindo aqui, só pra quem tá só ouvindo, que Sadinha tá dando uma risada irônica, porque ele não acredita. Eu conheço o Leandro Quesada há muitos anos, Tá mais de cara década. meio irônica mesmo aqui. Ele tá dando uma risada minimamente irônica, porque ele não acredita nesse projeto. Das informações do Fabiano, informações que eu conheço. Não das informações, você não acredita no projeto. Eu acho que não tem não, é simplesmente a minha experiência de vida e profissional é que eu não acredito em almoço grátis, entendeu? É só isso. Sempre tudo tem uma contrapartida. Sem dúvida alguma. O Paulo Nobre pagou as dívidas do Palmeiras e recebeu de volta. Mas é normal isso. Tudo bem, mas aí eu posso acreditar ou não. Se vocês quiserem acreditar, é um direito de vocês claro, também. Mas o que eu acho é sem que... dúvida não é nem que... acreditar, Quessadinha. A questão é assim, os caras têm a Neoquímica Arena desde 2014, que é uma fonte de receita maravilhosa. Você mesmo falou aqui várias vezes, que é uma mina de dinheiro. Estádio maravilhoso. Bobagem, burrice daqueles que falam que tem que devolver o estádio. Eu concordo contigo. O meu ponto de vista é o seguinte, os caras estão literalmente há mais de uma década tentando solucionar algo que eles são incompetentes para ficar só no incompetente, que eles não têm solução. Agora que aparece uma empresa que ela, até onde se sabe, tem credibilidade, ela tem um projeto a curto prazo para quitar esse pepino, por que não dar na mão dos caras? Mas não tem empresa, a Safiel não é uma empresa. Não, empresa entre aspas. É um grupo, é um grupo, né? Tá, mas tudo bem, deixa eu entender melhor então. Juntos eu não sei, o que é o Romeu Tuma Júnior? Presidente do Conselho Deliberativo. Já nem sei mais, porque eu tô desligado desses caras que... Né? Mas vamos lá. Quanto que custa essa arena do Corinthians? Vamos fazer uma coisa. 600 paus, 650 milhões. A Safiel... banca o mínimo necessário para quitar. Seria a Safiel estar liberada para arrecadar fundos e pagar. Ou seja, ela é uma agência, tá bom. Então ela arranja os 650 pau, certo? Sim.
Ela 400 fecha. 400 fecha. Tem que ver lá com o presidente da Caixa, porque não tem interesse nenhum em fechar. É bom que os caras querem eliminar. Só o que a Caixa já recebeu de juros do Corinthians, já pagou o estádio. Mas ela quer mais juros. Mas o interesse... Eu não sou da Caixa, mas se eu sou a Caixa, eu fico mais 20 anos com o Corinthians. Você não tem aquela história quando você tem uma dívida com o cartão de crédito, não sei o que lá da concessionária. Eles pedem pra você pagar 100. O mínimo. Aí você chega lá e faz uma oferta de 10, os caras daqui. Porque 90 é juros. Mas o cartão, quando você vai pagar o cartão, tá lá. Você quer pagar só uma parcela das 6, eles sempre preferem... Não perca seu raciocínio, onde você quer chegar, vamos lá. Não, o que eu quero chegar é o seguinte, o estádio custa 650, se alguém chegar com 400, a Caixa abre as pernas. Sim. Isso é o que nós estamos dizendo. Isso é o que a gente está dizendo. Está deduzindo porque geralmente o Brasil é assim. Não, e financiamento é assim. Se Financeiro, você... Financiamento. Exato. Financiamento, se você... Lá quita, você tira o juro Tira os juros, e diminui, tá, tudo bem. Aí, qualquer empresa que seja, arranja os 400 pau. Qual é a taxa de agenciamento? É isso que eu quero saber, entendeu? Eles apresentaram, eu vou até pegar a nota oficial, porque foi uma resposta à Marília Ruiz, porque a Marília Ruiz fez esse questionamento a eles nas redes sociais. E a Safiel deixa bastante claro que eles não são uma instituição financeira, então você não tem uma taxa de juros pré-estabelecida para operações desse tipo. Eles falam, aqui, oi Marília, tudo bem? A Safiel não é uma instituição financeira e se houver mútuo, a taxa será inferior à que o Corinthians paga hoje no mercado e alinhada ao retorno que nosso capital teria em aplicações bancárias conservadoras. Então eu imagino algo em torno de CDI mais 1, por exemplo. A Neoquímica hoje está em CDI mais 3. Paulo Nobre, quando fez isso no Palmeiras, colocou uma moeda lá, 200 milhões, e recebeu um juros um pouquinho mais alto para ele ter um retorno de juros e correção, todo mundo aplaudiu. Agora que aparece um grupo para poder resolver esse esqueleto, a gente vai criticar aqui. Mas isso não falando que é o seu caso. São situações diferentes. Mas o processo totalmente diferentes. Não, eu entendo que esse porque o Paulo Nobre é um cara que é herdeiro de um dos maiores bancos do Brasil, virou presidente e colocou o dinheiro dele lá. É uma coisa. Sim. A SAF é constituída por várias pessoas, corintianos, milionários e tal. Corintianos. E quer quitar a Arena do Corinthians. Isso. Eles pagam a Arena do Corinthians. Isso. E aí depois o Corinthians fica devendo alguma coisa para a Safiel. Se a Safiel não for aprovada. Se for aprovada, naturalmente segue a Arena quitada. A Safiel não pode só fazer o processo. A Safiel tem que ser aprovada para pagar o estádio? Pro Corinthians não ter que devolver o dinheiro, a Safiel tem que ser aprovada. Se não for aprovada, o Corinthians tem que ressarcir a Safiel. Então, um abraço ao pessoal da Safiel. É porque os caras não vão transformar o Corinthians em SAF. Aí a gente tá perdendo tempo para discutir o negócio que não vai acontecer. A Patrícia Lopes aqui, que não tem argumento nenhum, tá falando que eu sou patético. Por que, Patrícia? Dá seus argumentos aí, só xingar aqui por xingar na rede social. Os teus questionamentos são ótimos. A gente tá tendo uma discussão legal. É robô, então põe esse robô, mas a gente não fica brigando com o ouvinte. Eu acho que esse negócio que falou legal. É que a gente dá moral pro ouvinte aqui. O Paulo Nobre é um negócio, João, foi bom você ter lembrado. Sim. Mas é um cara só, ele mesmo resolvia. A Safiel já tem muita gente. E outra, é diferente. O Pedrinho não tá resolvendo lá no Cruzeiro também? Não, mas ele é dono do Pagou Cruzeiro. 190 milhões de reais no Gerson. Mas a Safiel poderia abraçar só o projeto Neoquímica Arena. Para as pessoas entenderem, seria um bom experimento. Para entender se de fato ele é rentável, se ele é viável. Isso já foi um plano. Então, da Neoquímica Arena abrir 51%, aliás, 49% desse fundo de investimento, porque a Neoquímica Arena é um fundo de investimento, fundo imobiliário. Né? Você abrir 49% da arena para a bolsa. Isso já foi cogitado, isso já foi levado em consideração e é um dos planos, inclusive o Rosala Santoro comentou muito sobre isso. Será candidato também no final do Desculpa, Fabiane, fala o nome dos dois rapazes, são muito educados. Nós entrevistamos, eu e o João entrevistamos esses. Fala os dois mais importantes. O Eduardo Sallucci e o Carlos Teixeira. O Sallucci e o Teixeira. Eu perguntei para eles, o João também. Vocês sabem realmente com quem vocês estão se metendo? Porque são dois caras que me parece assim, dois caras, eu não estou ofendendo não, mas de uma pureza, de uma ingenuidade. Esses caras vão meter a grana deles ou de alguém e eles vão tomar um rolo. Ah, mas Lelê, esses... Tem que tomar cuidado com o Corinthians. Você acha? Os caras que eu não estou falando que o Estado ele vai fazer 400 milhões de reais e sem nenhuma garantia jurídica. A garantia daí você vai ter os advogados lá que vão criar. Mas não vai sair, como amarrado, o Corinthians não vai dar garantia como contrato nenhuma, com a Caixa. Capri. Mas é como contrato, é a mesma coisa do contrato com a Caixa. O Corinthians deu um monte de garantia. Então encerra. Deu um monte de garantia pra Caixa e não paga. Uma hora tem que pagar, uma hora vai ter que pagar. Mas não tá pagando. Uma hora vai ter que pagar.
pagar. Se o Corinthians Porque virar, uma hora não paga. acredito. Porque quem faz isso, amarra de todos os jeitos e todas as pontas para ter a garantia. A Caixa tem todas as garantias, tá amarrado lá, uma hora vai ter que pagar. Tudo bem, Capri. A Safiel Mas vem lá e paga. se o- Vai ter um contrato nos mesmos moldes Mas se o Corinthians pra isso fechar, também. esquece, ninguém mais paga. Cara, e corre o risco de um dia Mas isso se a acontecer. Safiel Mas uma pagar hora a tem que quesadinha, pagar, e se a Safiel Quesada? fizer um projeto pra quitar a Neoquímica Arena? Vamos supor que em 6 meses os caras quitam isso aí. Qual vai ser o nosso argumento? A gente vai Mas não é pegar e vai questão do- aplaudir. É questão do argumento. Eles fazem isso, tudo bem, mas eles vão receber o quanto de contrapartida, é isso que eu estou falando. Mas aí posso falar, Quesadinho, o que eles vão ganhar? Que se exploda. Não é Os isso que caras se pagando exploda. a Neoquímica Eu tô Arena e dizendo que recebendo um cascalho a mais, É tá uma bom. parceria, eles vão ter que receber... Se eles estão bancando, eles têm que receber isso de alguma Mas maneira só de pra volta. deixar claro, Quesada, essa grana da Neoquímica Arena não seria do bolso do Salus, não seria do bolso do Teixeira. Seria a venda dessas ações que seriam ações. abertas Perfeito. com a Safiel. Acho que é importante explicar o que é essa Fiel. Isso. Porque acho que tá tendo uma confusão gigantesca aqui do qual é o objetivo, qual é o modelo de negócio. Tentar resumir ao máximo Por como é a favor. Safiel, porque, enfim, demandaria um programa inteiro pra gente debater todos os temas. Mas a Safiel representaria uma compra minoritária do Corinthians e uma separação do CNPJ, do futebol e do clube associativo. O Corinthians seria gerido por um CEO eleito por um conselho administrativo de 21 pessoas, sendo 11 eleitos pelos acionistas da Safiel. Aliás, 10 eleitos pelos acionistas da Safiel e 11 eleitos pelo clube associativo, que segue com seu conselho, segue com seu presidente da mesma forma. Seria basicamente a abertura do Corinthians em bolsa. A principal dúvida hoje, e que a Safiel diz que está disposta a abrir mão, é se haverá pagamento de dividendos para os acionistas. Dividendos seria você repartir o lucro Sim. entre os acionistas. Então, alguns torcedores falam, eu quero colocar dinheiro no Corinthians, mas eu não quero receber de volta. Eu não quero lucrar em cima do Corinthians. Eu quero ajudar o Corinthians e que minha ação renda o quanto for, mas eu não preciso do lucro do que eu estou aplicando. Alguns acreditam nisso, outros acham que os dividendos seriam importantes, porque fariam com que mais gente aplicasse dinheiro, você acumulasse uma receita maior e você eliminasse os problemas. Sem você ter uma contrapartida, a gente volta no que foi a vaquinha, que juntou 40 milhões de reais, que tá ótimo, mas não resolve o problema do clube. Então, a Safiel é basicamente isso, a venda minoritária do clube e uma separação de CNPJ. Para que isso aconteça, o Corinthians precisa abraçar a ideia da Safiel e a coisa siga. É isso que eu estou dizendo que não vai acontecer. Precisa passar no Porque estamos conselho. falando de 21 conselheiros que vão tomar conta do futebol do clube, deixando 300 falando sozinho. E esses 300 é que vão resolver. Os 300 vão deixar de existir. Vão deixar de existir. Mas, não, quer dizer, Vão- então, vão eles vão deixar de dar decidir. conselho? Não. É, então ótimo. Não, eles vão decidir o seguinte: eu sou um dos 300 conselheiros. Eu tenho tudo que o Corinthians pode me dar. Eu vou lá de graça, Sim. vejo o jogo, viajo com a delegação, frequento o clube. Eu não tiro um tostão do meu bolso. Eu sou um dos 300. Dá pra fazer o filme Os 300 do Corinthians. Aí eu vou votar pra acabar tudo isso comigo. Sim, Acabar comigo. esse é o X da questão. Ué, mas que bom que isso aconteça, eu vou porque o tomar um modelo, café. Quesada, Mas o não modelo vai associativo. acontecer, esses Como caras não vão fazer o modelo, isso. O modelo Não vai passar. associativo. Pelo amor de Deus, gente. Mas uma coisa, outra coisa, Uma coisa é o Vou que eu tentar ser quero, o mais outra coisa é claro o que vai possível. acontecer. O modelo associativo do clube de futebol, a maior parte está falida. O do Corinthians é um exemplo. Os conselheiros, eles pensam mais no buraco deles no umbigo do que no clube. Ponto. Isso aí é uma coisa que é um fato. Eu realmente acredito, de verdade, que a Safiel, como um todo, o projeto nunca vai passar. E Quesada, aquele dia que nós entrevistamos os caras da Safiel, nós falamos isso na cara deles. Nós falamos isso na cara deles. Fomos Eu tô mentindo? deselegantes, inclusive, né? Não fomos deselegantes, fomos. fomos Eles têm consciência transparentes. disso. A gente chegou pra eles e falou assim, pessoal, as ideias são maravilhosas, talvez vocês sejam caras bem intencionados, etc e tal, só que eu viro a Penélope Charmosa de novo se esse projeto de vocês passar, o projeto passar pelo conselho. Não vai passar, e eles estão cientes. Eu não vou viver no fantástico mundo de João Paulo Capelães porque eu sei que não vai passar. Agora, o projeto pra quitar a Neoquímica Arena O projeto é bom. já tá bom. É um checkmate nos Isso, conselheiros. Que assim, isso. você quer o bem do Corinthians? Então aceita, na pior você devolve o E, dinheiro. exatamente. Mas esses Não caras vejo problema enfiaram o algum Corinthians nisso. no buraco, é difícil acreditar que eles vão resgatar o Corinthians, né? Esses conselheiros Esquece. que chancelaram contas Exato. malucas, vou usar o termo maluco aqui, né? Chancelaram balanços absurdos que enfiaram o Corinthians nessa dívida bilionária. Foram esses caras. Você acredita mais na Safiel ou no conselho do Corinthians? Eu não conheço Mesmo a sem Safiel. muito embasamento na Safiel. Safiel. Pronto. Sempre porque esses conselheiros do Corinthians enfiaram o clube no buraco. É isso. Então, não são confiáveis.
Ah, mas era o outro conselho, era o... Não sei quem foi, mas o conselho do Corinthians. Os últimos. Qualquer dia a gente faz um programa especial aqui, porque eu tenho a lista dos 184 conselheiros que aprovaram o contrato da Caixa por unanimidade. A gente pode ler um por um. Inclusive o presidente Osmar Stabile está nessa lista. Aí, então. O Armando Mendonça, vice, está nessa lista. O Aí, Rubão está nessa lista. Todos enfiaram o Corinthians no buraco. Eu acho que as relações são perigosas. Eu não tenho nada contra o cara que trouxe o Memphis, longe disso. Mas olha só. O Corinthians poderia ter gasto todo esse dinheiro com o Memphis? Essa mesma pessoa está do outro lado agora. Então é isso que eu estou dizendo. Ou o Corinthians volta os olhos para dentro e entende o seguinte, a partir de hoje, menos medalhão e mais terrão, vamos esquecer essa coisa milionária que não combina com o atual Corinthians, talvez nem com a história do próprio Corinthians, que é o time do povo. Aí você pega um sujeito que fez parte da negociação e paga 4 milhões de reais para um jogador. Você acha que o Corinthians tem condição de pagar 4 milhões para um jogador? Vamos ser sinceros. Desculpa, vai. O cara entregou. Agora, sem falar... Vamos ser sérios. Não dá. Não dá. Não dá. Eu quero ter uma Ferrari. Eu não posso ter a Ferrari. Dá. Eu volto a dizer quanto que o Corinthians paga. Quanto que o Corinthians paga. O clube, a instituição paga. O Corinthians paga uma parte, a outra parte é paga pelo patrocinador. 2,4, que assim mesmo é muito dinheiro. O Gabigol ganha 4 pau, 3 milhões e meio. 6,5. 3,5. Mas deixa eu só concluir. O que eu tô dizendo é o seguinte, debate, pô. É que a gente tá definindo... Então, mas deixa eu só concluir, porque você vai entender o que eu tô falando. E se você não concordar, então a gente tá sendo contraditório naquilo que a gente tá falando. Se a gente tá criticando um modelo de gestão associativo que entregou o futebol para esses caras que gastam o que não tem, que o clube não tem, e teve uma pessoa que fez parte de um processo que avalizou o pagamento de 4 milhões de reais para um jogador que está lá, que foi importante, ok. E que está do outro lado. Faz essa pergunta se eu confio no outro lado. Não, eu vou ficar com o pé atrás. Porque não é isso que vai salvar o Corinthians, gente. Se o Corinthians não colocar os pés no chão, pode escrever o que eu estou falando. E quando eu falo, acontece. Quando estava a dívida em 1 bi, eu falei que ia chegar em 3. Eu errei, porque eu achei que ia ser um pouco mais lá na frente. De 3, gente, daqui a pouco vai estar em 4. A gente vai estar fazendo esse lindo programa daqui a 3 anos, o Corinthians pode estar com uma dívida de 10 bilhões de reais. Porque a coisa não tem sentido. Mas acho engraçado. Já pegou dinheiro, já antecipou dinheiro de 1 ano da LFU para pagar a conta agora. Não, mas, desculpa, as contas chegarão daqui a 1 ano, não vai ter mais esse dinheiro. Você chega toda vez no programa e fala que é fácil o Corinthians resolver sua questão financeira porque tem um faturamento anual de 1 bi. Sim, agora toda essa preocupação... Mas com quais pessoas? Porra, não dá. Mas com quais pessoas? Isso que eu tô falando. Mas é o que tem pra janta, Quessadinha. Mas o que tem pra janta? O que tem pra janta é isso, é um modelo associativo falido, com pessoas mais interessadas no benefício próprio do que no clube. O que eu defendo é colocar uma SAF. Uma SAF. Tem que vir um cara bilionário e comprar o Corinthians. É isso que eu defendo. O resto eu não acredito. Eu acredito nisso. Se não vender o Corinthians para um corintiano bilionário, o negócio vai fechar. Mas, Quesada, mas esse modelo da Safiel, eu confesso, eu vi por cima, não me aprofundei no tema, mas é um modelo muito parecido com o de um milionário corintiano. O Bayern de Munique tem esse modelo. É um modelo muito parecido. Não dá pra comparar porque o Corinthians não é o Bayern de Munique. Com um cara que um Paulo Nobre, que foi o mecenas do Palmeiras. Eu acho que... Mas não é, eles falaram que não querem dar o negócio pra nenhum bilionário. Assim, o Corinthians está numa situação, com essa dívida que é impagável, o Corinthians vai ter que arriscar de alguma maneira. Em alguma coisa o Corinthians vai ter que se segurar, se agarrar para tentar sair dessa situação. E a Safiel pode ser esse modelo. A Safiel pode ser, já que não tem um bilionário corintiano mecenas, não tem um Pedrinho, não tem um Paulo Nobre, o Corinthians vai ter que arrumar um modelo. E esse tá aí, disponível, que de repente pode ser esse. Eu não acredito, se mas não tudo bem, for, pode ser. Se não for, o Corinthians vai continuar com dívida, Exato. vai seguir devendo um monte. Mas o que não dá é pro Corinthians seguir nesse barco sem fazer nada. Se tem um grupo de corintianos que tem dinheiro, que é um grupo com porte para poder fazer a coisa, experimenta, tenta.
Faz alguma Não, coisa. Gabriel, eu entendo o seu posicionamento. Eu não vou avalizar nenhum tipo de nada contra o pessoal da Safiel. Inclusive, entrevistamos aqui, eu e o João, os caras, ok? O Luiz Fabiano já fala toda hora com esses caras também. Eu não vou avalizar isso, entendeu? Eu não avalizo isso. O que eu acho é o seguinte, e também tem um negócio, tem uma contradição aí. Eles falaram pra gente que não vai ser de nenhum bilionário. Quando a gente falou do Paulo Nobre, ele falou não. É porque tem limite nas cotas, então, isso é importante. Então, isso é diferente, aí o o modelo é 200 totalmente mil, diferente. é isso? Ninguém pode chegar e falar, eu compro os 49% por minha conta. Não, você tem limites por CPF. Aí é que tá. Tem limite pro Já não poderia ter um Paulo Nobre na história, entendeu? Tudo bem. A ideia outro seriam modelo. vários. Outro modelo. A ideia seriam várias pessoas comunitariamente ajudando Exatamente. o Corinthians. Até comprar os 49% Tudo bem, do então é o clube. seguinte, então tem que A convencer... SAF do futebol. Exato. Tem que Acho convencer a ideia muito boa. Tem que convencer os 300 caras lá do conselho A entregar. a entregar, e eles não vão fazer. É exato. Eu só, também acho. de tudo que você falou, é só isso que eu acredito. Eles não vão entregar. É o isso aí, denominador isso é claro. comum aqui, não vai É passar. por isso que eu acho Não que vai a Safiel, se ela é boa mesmo, ela abraça apenas o projeto Quitação da Neoquímica Arena e mostra para o mundo que é um projeto de sucesso. Eles estão prometendo em 6 meses a solução do pagamento do estádio. Sem precisar mudar o estatuto do clube. Perfeito. Ok. Deem os 6 meses para que eles possam provar. Se eles conseguirem, os A caras são opinião gênios. pública- não, a Se opinião eles não pública abraça. Exato. Se eles não conseguirem, eles estão mortos. Aí Acabou o a projeto. dois É a isso. torcida entra lá, tira os 300 caras da Exatamente, marra. no É tapa, importante. O que exatamente. alimenta a Safiel de esperança. Tem 2 cenários em que a Safiel é aprovada no Corinthians, ô Quesada. O primeiro, intervenção judicial, que está sendo analisada, inclusive o Ministério Público fez esse pedido à Dr. Justiça Castro, e a Justiça está analisando. Tem outro, que pouca gente sabe, mas está no estatuto vigente do Corinthians. Se 51% dos associados fizerem um abaixo-assinado, o Conselho Deliberativo do Corinthians é obrigado a convocar uma Assembleia Geral dos Sócios para debater qualquer tema. Então, se metade dos associados, e não conselheiros, quiserem a implementação da Safiel e fizerem um abaixo-assinado, ela é obrigada a ser votada pelos associados. E aí é um Sócios do clube, Sócios né? do Fique bem clube. pra não confundir com que é o sócio torcedor. exato. Né? Então ela pode passar ou via intervenção judicial, que está sendo avalizada pela Justiça, ou via Assembleia Geral dos Sócios. Pronto. Isso eu acho Muito ótimo. Tá explicado. Muito bem, olha. Corinthians falamos em debate, bastante, hein? Não, Pelo falamos amor de bastante Deus, aqui tá porque louco. é importante. Esclarecemos muitos temas relevantes com o Fabiane aqui sobre essa questão do Safiel. Gostei da opinião do Denis. Que viu? muitos Achei Eu corintianos não tenho opinião a dar. Falou que é a favor da Safiel, que gostou da ideia. Eu não tenho opinião a dar porque Eu eu não li achei o projeto. contundente. Eu não li o projeto. É, Então qualquer coisa que eu falar, eu vou falar bobagem. entendi. Então é melhor calar a Você boca. tá curioso pra ver a Safiel? Não. Não, nem tem curioso. Também não vou ler. Ah, tá. Então eu vou ficar quieto. E um tricolor. Mas vai secar. Mas vou secar para não dar certo. SAF tricolor, vai, Denis? Um SAF tricolor? Tem que virar SAF. Em relação a Mas tudo por que isso, SAF? mas em relação a tudo isso, eu sou a favor realmente da separação do futebol do clube social. Acabou e transforma aquilo numa empresa e pronto. Estão falando no Tricosaf, né? Que é uma ideia. E vai embora. Como? SAF. Tricosaf? Safiel, tricolor. Tá De zoando, é tricolor. sério? Entendi. Sério? Eu não tinha ouvido essa ainda. É. Tricosaf. Tem alguns grupos aí que estão falando de montar uma ideia parecida com. Claro, atendendo às necessidades do São Paulo, os clubes, por mais que sejam parecidos, cada um tem um tipo de necessidade e tal. O São Paulo não tem 300 conselheiros, tem 260. Exato. Ainda assim é muita gente, Tá né? louco. E esses caras também não vão abrir mão